Caríssimos, Jesus se revela como videira, tendo o Pai como agricultor e a comunidade como seus ramos. Ele renova seu apelo de permanecermos em seu amor, a seiva boa, que nos faz produzir abundantes frutos. Com alegria, iniciemos esta celebração cantando. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Deixei o sepulcro. Filhos queridos, amado povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, sejam muito bem-vindos. É sempre uma alegria tê-los conosco. Saúdo a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, os aplicativos YouTube Padre Manzotti. E vamos juntos celebrar esta Eucaristia, essa pequena Páscoa. Eis que faço nova todas as coisas. Que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O Senhor é claro em dizer a necessidade de permanecermos, estarmos, de estabilizarmos a nossa vida na presença do Senhor. Permanecer é um verbo forte. Estarmos nutridos da seiva, sabendo que para dar mais frutos é preciso a poda. Vamos pedir perdão pelas vezes que não entendemos que estar no tronco que é Jesus, inaugurado na cruz, na ressurreição, é permanecer na comunidade, é permanecer na igreja, é permanecer nos sacramentos. Pedir perdão pelas vezes que não compreendemos que a poda, a tesoura que o Senhor usa, é a palavra que nos poda, que nos corrige, que quer que possamos dar frutos. Peçamos perdão quando não entendemos que o fruto não é feito para a videira, nem para o tronco, é para os outros. Façamos o nosso exame de consciência. Reconheçamos-nos pecadores e confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia, compaixão, o agricultor da videira, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós.
nós temos um tronco, que é uma videira escolhida, o tronco que é Jesus ressuscitado. Glorifiquemos a Deus cantando. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós estáis junto do Pai, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, como Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém, amém. Oremos. Coloquemos diante do Senhor nossos pedidos, os clamores que temos por nós, pela família, pelo mundo inteiro. É hora de você apresentar a sua intenção. Todos os que mandaram seus pedidos nesta semana, através do 41 3221 6060, mas também nas redes sociais, pelos nossos associados, associadas, João Paulo dos Santos Nogueira, de São Bento, Paraíba, Elza Ferreira de Souza, Dourados, Mato Grosso do Sul, Karine Paula Pacheco, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem em Cristo a liberdade verdadeira e herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. As leituras nos fazem refletir sobre a nossa unidade em Cristo. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 21 e tem por antífona: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Todos. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Salmodiemos. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Lembrem-se disso
os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia. Cantemos. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor.
naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, aqui reunidos para celebrar este encontro com o Senhor e de fato buscar ser este ramo na videira, neste tronco que é Jesus. A palavra que ecoa nos nossos ouvidos hoje não pode ser outra a não ser Jesus confirmando: eu sou a verdadeira videira, meu Pai é agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, Ele o corta. Mas esta afirmação começa Jesus dizendo: eu sou a verdadeira videira. Ora, qual outra videira existiu? No Antigo Testamento, era muito comum falar de Israel como a videira, tanto que era usado o termo: eu tirei-te do Egito, transplantei-te, ó videira, escolhi os ramos, construí um lagar, eu protegi para que os animais não a destruíssem. Mas vós, ó videira, escolhida dentre todas as nações, começastes, Antigo Testamento, a produzir uvas ácidas, azedas, uvas sem qualquer valor. Portanto, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, Ele já está dizendo que Israel, o Antigo Testamento e aquilo que eles acreditavam e viviam, estava destinado a ser destruída. Eu sou a videira verdadeira, Jesus Cristo. E quando que foi plantada esta videira? Esta videira foi plantada no dia da ressurreição. Esta videira foi plantada como tronco que nunca morre, uma videira que nunca se esgota. Há quem diga que foi na cruz de Jesus, mas na cruz era momento de morte. Na verdade, Deus plantou a videira no momento da ressurreição, porque a videira de que Jesus está falando é uma videira que homem algum poderá cortar,
que machado algum poderá derrubar. É a videira que tem a melhor de todas as seivas e produz por si só ramos verdejantes, pujantes. É nessa certeza que nós podemos dizer: se eu permanecer no Senhor, eu terei vida. Porque o tronco não se esgota, o tronco não se queima, o tronco resiste, o tronco é eterno. Eu sou a verdadeira videira, meu pai é o agricultor. Então, da mesma forma que no Antigo Testamento Deus foi o agricultor que transplantou o povo do Egito para a terra prometida, Deus continua sendo o agricultor que agora transpõe este novo povo, nascido no Cristo. Somos nós cristãos, os que acreditam em Jesus, que Ele transpõe para dar frutos. É impressionante. A antiga videira, nenhuma videira dá fruto por si só. Você nunca vai ver um cacho de uva no tronco. Você vai ver um cacho de uva nos ramos. E diz o texto: todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, assim como cortou Israel. Se Israel tivesse produzido os frutos, reconheceria Jesus, e seria uma videira continuada. Mas eles mataram a Jesus, eles mataram o que Deus transplantou, portanto foram cortados. Quem não produz fruto, agora nesse novo povo de Deus, e aqui não vamos pensar naqueles que são totalmente ruins, então vamos falar de nós mesmos, porque às vezes, meus irmãos, nós podemos ser um ramo até bonito, mas que tem muita folha, mas não tem fruto, é muito florido, mas não tem substância. Deus corta. Mas aquele que dá fruto, Deus cortará para dar mais frutos. Esses dias eu brincava numa das homilias, que está chegando o mês os meses sem R, de poda, maio, junho, julho, agosto. E quem é agricultor, ou quem já lidou sabe, que todas as podas de flores, podas de videira, podas de árvores, se faz nos meses sem R's. E quando se vai podar uma videira, você pega um galho, você não pode cortar lá no talo, se conta sempre 3 gemas, e se tiver 3 gemas você corta e vai produzir menos fruto, mais graúdos e saborosos. Se você deixar mais gemas, sabe o que eu falo gema? Quem sabe o que eu estou falando? Estou falando grego não. Ela vai produzir mais frutos, porém menos saborosos. Eu diria que o Senhor poda nas 3 gemas, que é uma poda radical, que é para que produzamos menos com mais qualidade. Essa poda de Deus, que você vai perguntar, qual é a tesoura que Deus usa? A tesoura, Jesus diz bem claro, logo depois: vocês já estão limpos por causa da palavra que vos falei. Ora, então, a palavra de Jesus limpou os ramos, os apóstolos. Então a tesoura que o Senhor usa é a palavra. Cada vez que a palavra de Deus chega nos nossos ouvidos, ela questiona, ela interpela, ela nos provoca,
elas nos mostram o erro e mostram o que poderíamos ser de melhor. Então a palavra de Deus, pode acreditar, cedo ou tarde, ela vem nos podar. Não como um ato de desamor, mas de amor de Deus, porque Ele sabe do potencial que eu e você podemos ter. É verdade que às vezes ajuda a vida a dar umas pancadas, que a vida dá umas podadas, mas a vida faz a sua poda pela própria natureza. Mas aqui o Evangelho diz que Deus nos poda. E eu não vi uma poda, logo depois de uma poda, uma flor, uma videira ficar bonita. Depois da poda, a impressão é de que morreu, é ou não é? De que não vai sobrar nada, que aquela árvore não vai resistir, aquela videira ficou seca, mas não é. Ela vai buscar a seiva e vai oferecer com maior intensidade a produção de um novo ramo e os frutos. Uma videira que não é podada, ela vai ficando velha, galhuda, vai ficando cheia de galhos entrelaçados, que inclusive depois, se ousar sair algum cachinho de uva, vai atrapalhar o sol no processo de amadurecimento. Jesus era um homem que viu muitas podas e usa isso para comparar com Deus. Então a pergunta é: eu estou unido ao tronco? Eu estou bebendo da seiva que é Jesus? Eu estou me nutrindo de Jesus Cristo? O que é que me nutre a esperança? Então por que estou desanimado? O que me nutre a fé? Então por que estou descrente? O que me nutre a caridade? Então por que estou vivendo de forma egoísta? É impressionante que a segunda leitura vai falar do grande fruto de permanecer em Jesus Cristo: o amor ao outro. Tanto que a primeira carta de São João vai dizer exatamente isso, essa necessidade de amar o outro. Uns versículos antes nos disse: se alguém diz que está unido a Cristo, mas diante da necessidade do seu irmão não faz nada, é um mentiroso. É impressionante entendermos, meus irmãos, que um tronco não produz uva, um galho produz, mas por acaso o caule e a uva comem, o galho e o tronco comem da uva? Não, é para os outros. A vivência do cristianismo não é produzir frutos para mim mesmo. A vivência do cristianismo é produzir frutos para os outros. Todo aquele que perde a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. A pergunta que você tem que fazer também, uma terceira: você sente a poda de Deus, mas consegue perceber a poda de Deus como um ato de amor? Onde Deus está te podando? Onde Deus está pedindo que você nasça de novo, que você junte as forças de uma poda para produzir mais? Onde você sente que Deus está dizendo: eu quero te podar, eu vou podar, mas não é para o teu mal, é para o teu bem. Caso contrário, meus irmãos, nós vamos ficar galhos, com folhas, até bonitos, mas nada frutíferos, sem muito sentido de existir. Jesus insiste muito: permaneçam em mim. Esse texto, capítulo 15, vem logo depois, perto ali da última ceia, perto da sua paixão, morte e ressurreição. Jesus está dizendo: permaneçam em mim. Então da minha parte e tua,
tem que haver essa disposição: Senhor, eu quero permanecer em Ti, eu quero me nutrir de Ti, eu quero me abastecer de Ti, eu quero produzir frutos, estando ligado a Ti, Senhor. É impressionante, ele volta a dizer: todo ramo que em mim não dá fruto, corta. E depois ele diz: todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Veja, Judas, nós estamos falando do contexto da paixão. Judas estava do lado de Jesus, era um galho do tronco, mas Judas preferiu a separação, foi cortado. Lembra que também quando foi lavar os pés, Jesus disse assim, Pedro disse: Senhor, nunca vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Ah, então, Senhor, não me lava só os pés, mas o corpo inteiro. E Jesus disse: vocês já estão limpos. Nem todos. Estava falando de Judas. Então não vamos pensar esse evangelho para aqueles que estão distantes da religião, daqueles que estão longe. Vamos pensar em nós, que podemos estar no tronco, mas não fomos limpos pela palavra. Ainda tem outra coisa. É fácil dizer: eu vou permanecer no tronco que é Jesus ressuscitado. Mas será que compreendemos que permanecer no tronco, Jesus, significa permanecer na sua igreja? Eis o exemplo da primeira leitura. A primeira leitura, aqui eu preciso explicar pelo menos 3 pontos. A primeira leitura fala da ida de Paulo a Jerusalém, mas pressupõe que eu e você saibamos que 3 anos antes, Paulo descia de Jerusalém para Damasco. Aconteceu o que aconteceu, ele viu um clarão, ele escutou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego, foi levado, Ananias cuidou dele, foi batizado, e por 3 anos, ele ficou em Damasco, pregou, fez catequese, ensinou em lugar público, foi para Antioquia. A primeira leitura de hoje, depois de 3 anos, Paulo sente a necessidade de ir a Jerusalém, de onde ele tinha saído com as cartas de recomendações para acabar com o cristianismo. Mas ele vai fazer o que em Jerusalém? Ele percebe a necessidade de estar unido ao tronco da igreja. Ele vai lá para encontrar Kefas, Pedro, Tiago, João. Ele vai porque ele entende que ele não pode ser um apóstolo solitário. Ele não pode ser um ramo desmembrado da igreja. Foi difícil a aceitação. Por que foi difícil? Ora, um cara que Lucas diz que ele transpirava ódio, respirava ódio a Jesus, de repente vai no coração da igreja se encontrar com o Papa Pedro. Será que não tem fingimento? Será que ele não vai descobrir onde que estão os nossos cabeças para depois se rebelar? Paulo vai num espírito de comunhão. É impressionante que Barnabé, que também em Atos dos Apóstolos é dito que é um homem justo e bom, foi quem apresenta aos apóstolos: olha, ele se converteu. Mas o que é que eu quero dizer até nesses dados históricos? A necessidade de caminhar com a igreja, a necessidade de estar ligado na presença do ressuscitado. Onde? No coração da igreja. Que um cristão, um católico que quer viver isolado,
vai aos poucos romper, fica por um tempo. Nossa, o que eu conheço de gente que foi catequista, de gente que foi ministro da Eucaristia, de gente que foi de dentro da igreja, que por dissabores de uma igreja divina e humana, eu vou viver minha fé sozinho. Por um tempo vive. Um galho desmembrado vive por um tempo, mas não por muito tempo, seca. E a pessoa acaba, talvez é justificável no momento, mas cometeu um erro dramático da vida, porque comprometeu a continuidade da ação de Deus na sua vida. Por isso Paulo percebe isso. Ele percebe que seria o apóstolo dos gentios, já tinha sido separado pelo Espírito Santo, mas ele percebe a necessidade de estar unido em Jesus Cristo na igreja. Cuidado, meus irmãos, podemos querer ser galhos soltos. O perigo é um erro terrível. Vamos secando, vamos desanimando, e de repente a pessoa larga tudo. Larga seu serviço, larga seu voluntariado, larga sua dedicação, larga a catequese, larga o ministério. Tudo bem. Nenhum tronco, o tronco é lindo, o tronco é maravilhoso, é Jesus. O tronco é o ressuscitado, é a melhor cepa que podia ser plantada. Mas vamos ser sinceros, os galhos são meio torcidos. Tem galho que incomoda, tem galho que empurra, tem galho que causa problemas. Mas antes de estarmos juntos, até um certo atrito, mas no caule, do que isolados e murchando. Por isso essa ação de Paulo, 3 anos depois da conversão, foi aceito no tronco e foi ser apóstolo dos gentios. Eu deixei já vários questionamentos hoje, porque a palavra de Deus é tesoura. Cada um pega a tesoura para si, cada um pega a poda que Deus quer fazer na sua vida, que Deus quer fazer na minha. A gente pode tentar se esgueirar, mas melhor seria sermos dóceis e dizermos: Senhor, na força do Teu divino Espírito Santo, pode. Senhor, o que eu te peço é, aconteça o que acontecer, mesmo que eu me desiludir com algum ramo, irmão de caminhada, mesmo que eu me desiludir com algumas atitudes da igreja, eu permaneço fiel ao tronco, eu permaneço fiel ao meu batismo, eu permaneço fiel na minha comunidade. Eis o que o Senhor quer nos dizer: eu sou a verdadeira videira. Filhos queridos, que Deus nos dê essa graça, é uma grande graça. Talvez sermos galhos que um dia vamos ficando velhos. Os galhos vão ficando velhos, o tronco é sempre vivo. E talvez vai chegar a hora que a gente não consiga produzir frutos tão saborosos. Mas se estivermos unidos ao tronco, seremos limpos, podados, mas nunca cortados. É uma dádiva de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces a este Pai agricultor e zeloso, rezando: Senhor, dai-nos a graça de permanecermos em vós todos. Senhor, dai-nos a graça de permanecermos em vós. Conduzi, Senhor, a Santa Igreja, que todos nós batizados permaneçamos unidos ao ressuscitado e possamos dar os frutos necessários na vida em comunidade, nós vos pedimos. Senhor, dai-nos a graça de permanecermos em vós. Amparai, Senhor, aqueles que passam por dificuldades de trabalho e subemprego, conduzi as políticas públicas e dai criatividade e esperança aos trabalhadores, nós vos pedimos. Senhor, dai-nos a graça de permanecermos em vós. Fazei, Senhor, que nossas famílias sejam verdadeiras escolas de amor e fé, transmitindo às novas gerações o mandamento do amor. A vós e ao próximo nós vos pedimos. Senhor, dai-nos a graça de permanecermos em vós. Fazei, Senhor, que a devoção a Maria, no mês dedicado de modo especial a ela, fortaleça nosso compromisso com vosso Filho, nós vos pedimos. Senhor, dai-nos a graça de permanecermos em vós. Filhos queridos, todo mês de maio, este mês, será dedicado a Nossa Senhora. Pede à mãe que o filho atende. E tanto quanto ano passado fizemos o cinto de Nossa Senhora, o faremos. Hoje, rezando o segundo dia, quero apresentar as intenções que foram mandadas e estimulo cada um a fazer, a pedir. Não tem erro, meus irmãos. Pede à mãe que o filho atende. Rezemos juntos a oração, que aqui quem está vê no vídeo wall, em casa, vê no seu visor. Pede à mãe que o filho atende. Senhor Jesus das Santas Chagas, nós te adoramos e bendizemos pelo teu ato de amor de nos ter dado a tua mãe como nossa mãe. A ela agora recorremos com confiança filial, pedindo: Nossa Senhora, nos seus mais variados títulos, intercede por nós. Ajuda-nos a ser mais fortes que nossas fragilidades e a atravessar este período de pandemia com fé e esperança. Mãe, aos doentes concede saúde, aos aflitos o consolo, afugenta os tormentos e males que afligem nossas famílias e nossa sociedade. Ilumina, Mãe, nossos governantes nas decisões sobre saúde e economia. Protege os trabalhadores e socorra os que passam dificuldades financeiras. Nossa Senhora, esperamos confiantes a tua proteção. A teu exemplo nos cingimos diariamente pela oração. Com teu auxílio, clamamos a intervenção do teu Filho, nosso Senhor das Santas Chagas, para nos libertar desta pandemia e de outros males. Guarda-nos com os olhos de mãe e conduze-nos a um novo Pentecostes. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Atendei-nos, ó Pai, nós vos pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Junto aos dons do pão e do vinho, manifestemos nosso sincero desejo de sermos uma igreja viva. Você que nos acompanha, participe da terceira etapa da campanha do telhado para cobrir a casa da Mãe de Guadalupe. Faça sua doação por depósito bancário e pela chave Pix que aparece em sua tela.
Mais informações no site do santuário. Cantemos. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em cada pequena oferta, na força da união, do pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Ressuscitou, eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade. Concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar. Mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordando de alegria pascal e celebramos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco,
com nosso arcebispo José Antônio Perus Emérito Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida neste tempo de Covid ou por outras enfermidades. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Pio e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, olha a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu Pai é o agricultor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Dando-se a nós em alimento, Cristo sustenta nossa união com Ele. Façamos a oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Cantemos. O Senhor em mim mais do que eu mesmo, que dissolve a agonia e os medos. Esse seu olhar tão lindo fez de mim um vencedor. O mais longe que eu caminho no Senhor. Se nas águas traiçoeiras a vida um dia me jogar, não desisto, eu sou forte. Eu tenho a luz, eu tenho o norte. É o Espírito de Deus a me guiar. Tanta paz, amor e tanta luz. Essa mão
divina é Jesus, Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida. Ele é o caminho que conduz. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos os dias nós iremos rezar fazendo o cinto de Nossa Senhora, o que tem o ano passado dado muito fruto. Repetimos até dia 31. Filhos e filhas, quero mandar, se você já recebeu, você tem o jornal do evangelizador do mês de maio, traz Nossa Senhora na capa. E eu quero mandar para todos. É só ligar 0 operadora 41 3221 6060, fala com os nossos atendentes. Quero lembrá-los também que nós estamos na segunda etapa da campanha das Santas Chagas, a segunda etapa do mês de maio. Faça a sua colaboração, ajude-nos. É um grande desafio evangelizar, sempre tendo que melhorar a aparelhagem, o sinal, a transmissão, os conteúdos, trazer novos conteúdos para a obra evangelizar. Também gostaria de lembrar, torne-se um mensageiro, uma mensageira da capelinha. Tem aqui alguém que é mensageiro ou mensageira? Opa, parabéns, é só ligar 0 operadora 41 3221 6060. Nós temos no Brasil e quase pontualmente em todos os continentes do mundo. Por fim, Dia das Mães está chegando. Aqueles que trouxeram, eu fiz a dedicatória, mas aí um bom presente para dar para o Dia das Mães. Você encontra em todas as livrarias. Se estão fechadas, você encontra pelos sites. Semana que vem, Dia das Mães, claro, tudo homenagem às mães. E dentre tantas missas celebradas, programação, nós iremos distribuir a Santa Comunhão. E eu pediria aos filhos, das 8 ao meio-dia, tragam as mães para receberem a Santa Comunhão. Podem crer, elas vão gostar e muito. Aqui no santuário, atrás do santuário, a distribuição da Santa Eucaristia. Filhos queridos, quero lembrar que nós fizemos a live que teve 255 toneladas de alimento. As imagens que vocês estão vendo é já de muitos alimentos que estão sendo distribuídos. Na Arquidiocese de Curitiba, 6 toneladas, no Patronato Santo Antônio 1 tonelada, na Arquidiocese Ação Social, na Pastoral da Pessoa Idosa, na Pastoral da Criança, na Dimensão Social da Pastoral do Migrante. Também quero lembrar que está programado para o dia 1º em São Bento, São Paulo, dia 30 foi no Rio Grande do Sul, São José Operário, dia 6 será na paróquia São Francisco de Assis e Santa Edvirges, e na diocese de Caicó, mais 20 toneladas. Portanto, é obra de caridade, é anunciando Jesus Cristo, matando a sede de Deus e matando a fome. Essas imagens são reais, e dia a dia, as 255 toneladas de alimento estão sendo distribuídas e mandadas. Por que demorou? Porque nós somos uma instituição muito transparente. Então nós tínhamos que fazer licitação, tínhamos que entrar em contato, fazer a visitação. Por isso agora, as imagens aos poucos, durante toda a semana, vou apresentando. Vamos à bênção da casa. Tudo que se encontra na sua casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Que Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Uma salva de palmas a Jesus. Se acaso eu cair, não me deixe desistir. Me ajude a levar a minha cruz. Ó Santa Mãe, trago aqui os meus pedidos. Me proteja